Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão. Nós vamos dar continuidade aos estudos da Lei Brasileira de Inclusão e eu espero que você esteja acompanhando nas outras aulas e também com a Lei Brasileira de Inclusão direto do site da Presidência da República. O link está lá na aula 1 dessa nossa série de aulas sobre a LBI. De agora para frente, nas próximas aulas, eu vou destacar alguns termos e temas importantes dentro da LBI, porque ela é bem extensa, não teríamos como ler artigo por artigo, mas nós vamos destacar alguns, eu vou ler alguns com vocês e trazer aí os comentários sobre os artigos. O artigo 3º traz a questão dos conceitos, os conceitos básicos sobre a acessibilidade, barreiras, etc. Então já aí no seu inciso 1, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como os de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto da zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Vocês vão perceber que nos próximos incisos nós vamos tratar basicamente de todo esse conceito de acessibilidade, porque ele fala aqui sobre a questão da condição da utilização de transporte, de comunicação, de estruturas urbanas, de edifícios, edificações, da questão da zona rural, da zona urbana, e também o conceito que nós já tratamos no artigo 2º dessa lei, sobre pessoa com deficiência, e também nós vamos falar um pouquinho aqui do conceito de pessoa com mobilidade reduzida, ok? Então, eu destaco aqui o inciso 2, para você estudar e ler, que o desenho universal ele é uma concepção importante para que as pessoas, quando elas forem produzir produtos ou executar serviços, que elas possam pensar em todos e não só em um grupo específico. Então o próprio nome desenho universal é para que isso seja para todos. Universalidade para todos, seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa sem deficiência, tenha ela ou não uma mobilidade reduzida. Então, o conceito de desenho universal passa por aí, tá? E ele fala sobre a questão de tecnologia assistiva, e logo no inciso 3 já fala sobre tecnologia assistiva, que, como eu já falei anteriormente, nós precisamos tornar os locais e os acessos de uma forma irrestrita. Então a tecnologia assistiva ela não traz só a concepção de algo elétrico, mas também de outras metodologias, produtos que transformem esse ambiente em um ambiente acessível. Então, seja uma bengala, seja um tipo de óculos, seja um tipo de mobiliário, uma metodologia de pesquisa e a execução dessa pesquisa, tudo isso entra dentro de tecnologia assistiva. E esse conceito deve ser aplicado aí para as pessoas com deficiência. Então, barreiras. Barreiras eu vou falar para vocês diretamente aqui no inciso 4, porque o conceito dela geral, se você observar aí, ela basicamente trata dos tipos de barreiras, tá? Então, e só destaco para você que a barreira não é só física, ela também é atitudinal. Então, as pessoas às vezes têm essa concepção de ter uma barreira, um degrau é uma barreira, a ausência de uma rampa é uma barreira, um banheiro com uma porta de 60 centímetros é uma barreira, mas também um atendimento feito de forma preconceituosa ou sem conhecimento também é uma barreira, tá? E elas são divididas em a linha A, barreira urbanística, você pode entender como aquela na rua, em espaços abertos, coletivos, a calçada, uma praça, um parque. Nós temos aqui a linha B, barreiras arquitetônicas, as que são dentro dos edifícios públicos e privados, barreiras no transportes, as existentes nos sistemas e meios de transporte. Lembra que nós temos vários, nós temos
o ônibus, nós temos a van, nós temos o avião, nós temos o trem, nós temos o navio. Todos esses meios precisam ser acessíveis, tá? Nós trabalhamos essa linha C, barreira dos transportes, quando nós falamos de a questão dos ônibus adaptados, lá na Lei 10.048, que ela fala também um pouquinho sobre isso. É só você procurar no nosso canal aí a aula que fala sobre a questão da adaptação dos ônibus, do transporte coletivo, tá? Então, barreiras nas comunicações, quando você lembra sempre de como você vai se comunicar com a outra pessoa, independente se for de frente para ela, verbalmente, ou através de algum tipo de sinal, algum tipo de simbologia, como por exemplo braille, e até mesmo no envio de uma mensagem, de e-mail, envio de uma correspondência. Então tudo isso você tem que se preocupar, porque são barreiras nas comunicações, e essa barreira precisa ser eliminada, porque aí sim, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, que é o meu caso, receber uma conta de luz em braille, isso é eliminar uma barreira nas comunicações. Eu estou recebendo uma conta que tem o meu gasto, o meu registro em braille, e hoje o que eu recebo é um papel com escrita em tinta, que eu não consigo saber nem o valor dessa conta. Então eu tenho aí uma barreira nas comunicações, ok? Então, já falei a linha D, nas barreiras nas comunicações. E barreiras atitudinais, é o que eu venho falando. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Isso é muito importante porque muitas vezes o preconceito ele é pelo desconhecimento. Então, você às vezes não sabe tratar direito uma pessoa com deficiência e aquilo gera uma barreira desnecessária. Então o treinamento, a capacitação, conhecer as características das pessoas com deficiência, conhecer as deficiências, porque eu tenho baixa visão e eu tenho colegas que têm baixa visão. Cada um possui um tipo de característica, cada um possui uma forma de ver. Eu não consigo ver a minha visão focal, ela embaçou, mas eu conheço amigos com baixa visão que conseguem ler. Então cada pessoa vai ter uma característica que você tem que observar. Eu sempre digo nos meus treinamentos, observação é a palavra-chave para você saber lidar com uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então a linha F daqui fala sobre barreiras tecnológicas. Lembram? Tecnologia é importante, porque se você está numa escola e você tem lá computadores e a criança vai ter uma aula de uma plataforma de internet e não tem um computador que tem áudio, isso é uma barreira tecnológica. Então você precisa ter os computadores, o sistema de áudio, para que aquela criança com baixa visão cega ela possa ter sim acesso à tecnologia. Outro caso, você tem uma criança surda e não tem um intérprete em uma aula que exige um intérprete para que ela possa aprender, por exemplo, uma plataforma de cálculos, tudo isso sendo apresentada online, e ela não consegue entender, e ela não foi totalmente alfabetizada em português, então também é uma barreira tecnológica, ela não teve acesso à tecnologia por falta desse intérprete de Libras. Então são as barreiras tecnológicas. E aí nós vamos passar aqui nos próximos nos incisos. O inciso 5 fala sobre comunicação, é importante você ler. Eu vou falar agora o inciso 6, adaptação razoável. Adaptação razoável é uma dúvida muito grande, principalmente na gestão pública, porque as pessoas elas trazem a adaptação razoável como um paliativo. Mas se não dá para fazer assim, vamos fazer por ali, se não dá para fazer com isso, vamos fazer com aquilo, vamos trocar esse material porque esse é caro. Você não pode nem trocar material e nem ter um ônus desproporcional. Então, adaptação razoável é você entender o contexto, entender o ambiente, entender a cultura local, quem são as pessoas, para você conseguir fazer essa modificação
de forma justa. Então não é fazer paliativo, não é fazer puxadinho. Adaptação razoável é você fazer a adaptação, mas usando o princípio da razoabilidade, usando o recurso apropriado, sem um ônus excessivo, e usando ele também para que esse recurso seja aplicado de forma eficiente. Então esse termo é muito importante você gravar, e ele é bastante utilizado dentro da gestão pública. Vamos lá. Eu vou pular aqui, tem elementos de urbanização, depois tem os mobiliário urbano, é importante você aprender isso também, depois você dá uma lida. Esse aqui, inciso 9, pessoa de mobilidade reduzida. É importante você conhecer porque esse inciso alterou diversas leis sobre acessibilidade, porque ela trouxe a questão do idoso, a questão do obeso, a questão da idade. Então você precisa entender que uma mulher com um bebê de colo, tudo isso, todas essas pessoas precisam também de acessibilidade. É uma defesa geral. Então, se o Brasil hoje, de acordo com o IBGE, hoje lógico que nós temos mais de 45 milhões de pessoas, mas em 2010 nós tínhamos 45 milhões de pessoas, segundo o IBGE, com deficiência. Isso eles não contaram as pessoas com mobilidade reduzida, as gestantes, os idosos, os obesos. Então, com certeza, nós temos mais da metade da população que tem algum tipo de limitação, que tem algum tipo de mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade tem que ser para essas pessoas também. Então, residências inclusivas, que é o inciso 10, que é importante você conhecer também. Moradia para a vida independente, para a vida da pessoa com deficiência, é importante você ver que é um inciso 11. E atendente pessoal, que é o inciso 12, que fala sobre a questão dos cuidados básicos, né, das atividades das pessoas com deficiência. Profissional de apoio escolar, que é o inciso 13, que fala interessante aqui também, porque muitas escolas estão utilizando estagiários para esse fim, e esse profissional, não é que o estagiário não tenha a competência, ele tem sim competência, e muito mais do que outros profissionais, mas as prefeituras, por exemplo, o Estado, eles precisam possuir esses profissionais exclusivos para este fim, para levar a um banheiro, levar a uma sala e conseguir fazer uma alimentação. Esse é o tipo de profissional que nós precisamos fazer com que os governantes entendam. O profissional de apoio escolar, ele tenha isso como função, essa profissão seja legalizada. Então, isso precisa de precisamos cobrar a regulamentação, esperar essa regulamentação desse profissional de apoio escolar, e que eles não coloquem apenas só os estagiários, porque essa é a realidade hoje dentro das escolas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Então, o profissional de apoio escolar, ele é uma carreira, uma função, e ele, lógico, não desmerecendo o estagiário, a estagiária, mas precisamos formalizar essas pessoas dentro dessa função que é tão importante para os alunos com deficiência. Acompanhante, que é o inciso 14. Isso é importante porque muitos direitos são para a pessoa com deficiência e para acompanhante. Essa pessoa acompanhante, por exemplo, no meu caso, eu estou sempre com uma pessoa, eu tenho baixa visão, eu tenho minha independência, eu posso ir sozinho, mas em diversos lugares eu preciso de um acompanhante. Então, essa pessoa é uma pessoa importante, ela precisa também ter as mesmas condições que eu tenho. Ela precisa ser atendida de uma forma também humana, e não só a pessoa, mas a pessoa com deficiência que está com ela. Então, as pessoas me perguntam muito como lidar com uma pessoa com deficiência. Em regra, você sempre vai falar com a pessoa com deficiência e não com com aquela pessoa que está acompanhando. Porque normalmente a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida
reduzida, ela tem condições de responder. E muitas vezes o preconceito é uma barreira atitudinal, essa falta de conhecimento, esse tratamento feito de forma errada, e a pessoa sempre vai ao terceiro, sempre vai ao acompanhante, ao invés de conversar diretamente com a pessoa com deficiência, ok? Então aqui nós terminamos o artigo 3º, né? Na próxima aula vamos continuar aí o capítulo 2º desse título que nós estamos estudando, e eu espero que vocês tenham acompanhado, anotado aí, feito suas anotações, e lembre-se sempre que nós estamos aí com a Lei Brasileira de Inclusão no site do Planalto, sempre atualizada, e acompanhe ela sempre, todos os dias, não baixe ela, se você for baixar para um editor de textos, baixe, copie, cole no editor de textos, mas sempre atualize, porque às vezes uma lei vem e muda um inciso e você fica desatualizado, e isso pode cair aí numa prova, ou você pode precisar disso no dia a dia e você não conseguir esse retorno, ok? Eu fico por aqui, professor João Estevão, e te espero aí na próxima aula.